Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna aí do primeiro ano do ensino médio. É um prazer poder estar falando com você que é dedicado, que é persistente, que está querendo aprender matemática. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e preparei essa videoaula com todo carinho, especialmente para você. O tema dessa videoaula é notação científica, um tema que é muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem, nos concursos públicos. Vale muito a pena você assistir. E para que serve notação científica? Veja, aqui nós temos um átomo, e para que você tenha uma ideia, se você dividir 1 metro em 1000 partes, você pega 1 milímetro, e veja aqui representado, já ampliada a régua, 1 milímetro, como que é pequeno. Nesse milímetro, a gente poderia colocar 10 milhões de átomos. E os átomos são muito importantes, né? Basta saber que a luz que ilumina aqui a nossa tela, o nosso celular, ela é produzida pelos elétrons, né? Pela movimentação dos elétrons, e tudo isso é importante que a gente saiba que a notação científica está presente, porque os cientistas, eles precisam anotar esses números muito grandes ou muito pequenos num formato abreviado, para que não fique perdendo tempo escrevendo aqueles números enormes. Afinal, a matemática ela deve existir para facilitar e não para complicar. Então veja bem que num pedacinho de 1 milímetro, se você divide 1 metro em 1000 partes, pega uma, nesse pedacinho ainda caberia aproximadamente 10 milhões de átomos. Então a gente vai falar de medidas muito pequenas e de medidas muito grandes, e é para isso que a notação científica serve, para abreviar a escrita desses números. O tamanho aproximado do átomo em notação científica, e notação científica tem 2 regras que são essenciais. Primeira delas, só deve deixar um algarismo antes da vírgula, e esse algarismo não pode ser 0, ele tem que ter um valor significativo. Pode ser 1? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, não pode ser 0. E a segunda tem que sempre ser multiplicado por 10. Ao invés de escrever esse átomo, que é como se você dividisse 1 metro em 100 partes, que dá 1 centímetro, pegasse uma, que é 1 milímetro, dividisse esse milímetro em 10 milhões de partes, então veja que poderia ser escrito 1,0 vezes 10 elevado a menos 9. Veja que nós temos 3, 6. Se a gente dividir esse milímetro, né, que já é a divisão de 1 metro, em 1000 partes, a gente aumentaria mais 3 zeros. 3, 6, 9 zeros. Então, 1,0 vezes 10 elevado à 9ª potência negativa. Também eu preciso lembrar aqui base, o expoente. Pense na base da sua casa, é o que está embaixo. Então aqui esse número que está abaixo do 2 é a base. O que está acima é o expoente. Ocorre muitas vezes do aluno falar, 3 elevado ao quadrado é 6. Ele faz simplesmente 3 vezes 2. Mas não pode, porque isso não é multiplicação. Se fosse multiplicação, esse 2 estaria da mesma altura do 3. Isso é potência. Elevar 3 ao quadrado é multiplicar 3 por ele mesmo, 2 vezes. Por isso, o expoente é 2. Simples, mas muita gente ainda peca nesse sentido. Ainda falando de átomos, a gente sabe, né? A gente vê na química que aí nos átomos tem os nêutrons, os prótons, elétrons, né? E a massa do elétron, esse que corre aí nos fios de luz e traz aí pra gente não a luz em si, mas o atrito deles dentro da lâmpada, né, provoca a luz em contato aí com outra substância. Esses elétrons são tão pequenos, mas tão pequenos, que a massa do elétron é da ordem de 10 elevado a menos 28 gramas, ou seja, a massa de um elétron é desse valor aqui. Veja como é um número grande. Se toda hora que o cientista for escrever esse número, ele tiver que escrever isso tudo, ele está perdido. Então a matemática
ela ajuda a simplificar para simplificar. Ao invés de escrever todo esse número em notação científica, o número, né, que está aqui representado deve ser escrito da seguinte forma. Primeiro você vai pôr um algarismo só antes da vírgula. Veja que aqui tinha 9, 1, 0, 9, 3, 8, 3, 5, 6. Esses números estão todos aí, porém a vírgula está entre o 1 e o 9, aqui. Vezes 10 para abreviar. Agora veja que aqui são quantas casas que a vírgula se locomoveu para chegar até onde ela parou aí. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28 casinhas. Por isso, 10 elevado a menos 28. Como saber quando o expoente é negativo ou quando o expoente é positivo? A vírgula deslocou-se para a direita, expoente negativo. Se deslocar-se para a esquerda, expoente positivo. Mas tem uma outra forma também de a gente guardar isso, que é a seguinte: esse número, que é a massa do elétron, é grande ou pequeno? Obviamente que é um número muito pequeno. Se é pequeno, eu uso expoente negativo. Se fosse, por exemplo, a massa do Sol, que é muito grande, com certeza o expoente seria positivo, ok? Então, já falamos sobre o micro, né? Pequeno, vamos falar um pouquinho sobre o macro. Pensando na massa da Terra. A massa da Terra é de aproximadamente esse valor. Olha, veja aqui que eu poderia falar 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, hexilhão, heptilhão, octilhão. São 59 octilhões, né? Então a escrita desse número enorme em notação científica fica muito mais simples. Você simplesmente vai pôr aqui, contar as casas, né, que deu 28 após o lugar que a gente vai colocar a vírgula, porque para se escrever notação científica deixa-se uma única casa antes da vírgula. Aqui ficou no caso só os 5, né, e os demais algarismos significativos aqui ficam após ele, vezes 10, e aí eu conto as casas do deslocamento da vírgula. Quando o número não tem vírgula, implica que ele é um número inteiro. O que significa isso? Que a vírgula está após o último algarismo. Agora veja que a vírgula deslocou quantas casas para chegar entre os 5 e o 9, que olha, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28 casinhas. Então aqui eu devo colocar 10 elevado a 28. Veja que ficou muito menor, muito mais fácil de se escrever no formato da notação científica. Então, tanto para as grandes medidas, que é o caso do macro aqui, da massa da Terra, quanto para as pequenas medidas, que é o caso da massa do elétron, a notação científica é uma ferramenta excelente. E para mostrar para você como que é cobrado esse tipo de questão aí na prova do Enem, eu trago uma questão que caiu em 2015, que diz o seguinte: as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de quanto? Então veja que aqui está tratando de macro, né? Números grandes. Então veja que aqui diz 4,129 milhões. 4,129. 1 milhão é 1 acompanhado de 6 zeros. Então seria 10 elevado à sexta potência, porque a gente conta assim, são 6 zeros depois do 1, 6 no expoente. Se você multiplicar 10 por 10 por 10 6 vezes, chega a 1 milhão. Diz depois que isso é em toneladas. Uma tonelada tem quantos quilogramas? Tem 1000 quilogramas, né? Uma tonelada, 1000 quilogramas. Eu ainda devo multiplicar isso por 10 elevado ao cubo, uma vez que 1000 tem 3 zeros, 10 elevado ao cubo. Então, se eu pegar aqui 10 elevado à sexta e multiplicar por 10 elevado ao cubo, em multiplicação de potências de mesma base, ou sei um pedacinho da música. Para calcular potências que tenham as bases iguais, é tão fácil, é muito simples, é simples até demais.
para se multiplicar. Veja como vai ficar. É só conservar a base e os expoentes somar. Em multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, conservamos a base, somamos os expoentes. 6 com 3, 9. Então, assim, a gente pode concluir que a alternativa correta é a letra C. 4,129 vezes 10 elevado à nona potência. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre notação científica e espero por você na próxima videoaula. Eu vou estar trazendo videoaulas com todos os temas que serão abordados aí no decorrer de 2022, já conforme o novo planejamento que é proposto para o ensino médio. Nessa videoaula eu trouxe um conteúdo que é proposto para o primeiro ano do ensino médio, ok? Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.